Durante todo o meu tempo de estudo, durante o fundamental, o ensino médio, agora no ensino superior, eu percebi que é um costume muito grande as pessoas, se denominarem, boas ou melhores em certa área, matemática ou humanas, no caso, né, exatas ou humanas. E há um tempo atrás, eu comecei a perceber que talvez isso não faça tanto sentido assim. Hoje, depois de me formar no ensino médio e estudando física em uma universidade, eu consigo citar alguns motivos. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco do porquê. Para você que está agora no ensino médio ou está começando a ter um contato com as matérias agora, que a gente começa a ter um pouco mais de noção no primeiro, no segundo, no terceiro ano, é muito comum você ouvir pessoas, alunos, dizendo que são pessoas de humanas ou pessoas de exatas, se identificando mais com uma área do que com outra. Em algum momento você pode até se perguntar o que que isso necessariamente significa. E a resposta é nada. A separação entre humanas e exatas existe há menos de 300 anos. A sociedade atual foi criada de forma a te emburrecer por benefício próprio. Durante os primórdios da evolução humana, a gente já conseguia perceber a necessidade de contar, agrupar elementos e também de contar histórias. Por isso, os primeiros números surgiram nessa época e também as primeiras histórias, contadas nas paredes com pinturas rupestres. Isso muito antes da data da primeira civilização sedentária. E se pararmos para pensar, a matemática, a filosofia e a história estiveram inerentemente ligadas durante toda a história da nossa evolução. Na Grécia Antiga, grandes pensadores como os Pitágoras, Arquimedes, Platão, Sócrates eram, para além de filósofos, também grandes matemáticos e físicos. Tanto por isso, antes da criação da física newtoniana, da física clássica, muitos conhecimentos que a gente tinha sobre a física vinham de Aristóteles. Na fundação das primeiras escolas de pensamento, a filosofia e a matemática eram abordadas de forma frequentemente juntas. Os números, para além de objetos de contagens e ferramentas matemáticas, exprimiam a essência do universo em contraponto à subjetividade da essência do universo no crer filosófico. E um exemplo muito prático disso era o trivium, o domínio das três artes liberais que aconteceu durante a Era Clássica e a Era Medieval, a gramática, a retórica e a lógica. E um pouco mais à frente, o surgimento do quadrívio, que era o domínio das quatro artes matemáticas mais famosas, a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Assuntos que esses não parecem tão ligados, como por exemplo a gramática e a aritmética, eram frequentemente abordados como uma evolução do outro. Para o início, a gente sempre tem que começar do básico, e para isso a gente começa aprendendo a gramática, a lógica e a retórica, de forma a conseguir se comunicar de uma forma mais intelectual, para que consigamos aprender coisas mais avançadas. Essa falsa dicotomia entre matemática e humanas existe há tão pouco tempo que filósofos que são considerados mais perto da nossa existência, como Newton, Galileu, Nicolau, também não acreditavam nisso. E essa forma de separação diminui o nosso intelecto de uma forma inacreditável. E isso é mais uma das ferramentas de segregação da sociedade atual. Como ser humano, a nossa ânsia por se comunicar, por saber e por dialogar foi o que nos fez evoluir. Acreditar em coisas que, em teoria, não existiriam de forma palpável foi o que nos transformou numa espécie tão evoluída. A matemática ela não serve apenas para calcular a área de um triângulo ou a probabilidade do Flamengo vencer algum jogo. A matemática é uma ferramenta de aprendizado, é uma ferramenta lógica, e utilizá-la desde criança aumenta muito a nossa capacidade de raciocínio e aumenta a velocidade do nosso pensamento. Um exemplo muito prático de como a matemática e a filosofia estão sempre ligadas é a cidade de Atenas, uma das primeiras civilizações gregas a existir, conhecida como o antro do pensamento filosófico, mas também foi o berço da matemática como ciência e o berço da ferramenta de demonstração. O que seria a ferramenta de demonstração se não uma conversa a partir dos números? Não entender a matemática não te torna uma pessoa ignorante, mas é apenas adicionar uma língua a mais à lista de línguas que você não fala. Isso não te torna uma pessoa burra ou menos conhecedora, te torna apenas um não sabedor. E com o surgimento das grandes teocracias, esse conhecimento começou a ficar cada vez mais restrito. A grande população, a plebe, não tinha acesso a esse conhecimento de forma democrática, era tudo bem rígido e controlado pelas igrejas. Tanto por isso, alguns dos nossos grandes cientistas dessa época, como Galileu e Nicolau, foram perseguidos e execrados pela nossa sociedade como hereges, por discordar e criar questionamentos e trazer grandes discussões que foram muito importantes para a evolução da nossa sociedade. Galileu, alguns anos antes de Newton, foi responsável por começar e escrever um livro falando sobre a lei da inércia, que desmentia o pensamento aristotélico da época que falava sobre forças impressas a um corpo. E mesmo assim, com grandes discussões e grandes diálogos, Galileu foi perseguido pela igreja e morto. Para estes, como Newton, Kant, o próprio Galileu e Nicolau,
o conhecimento não estava ligado a você dominar apenas uma área, mas sim a nossa autopercepção, a nossa ignorância e buscar este conhecimento. Um dos grandes filósofos da nossa história foi responsável pela criação da frase "penso, logo existo". E o pensar não está ligado a dominar apenas uma área, mas sim conhecer e entender e ser curioso. Em 1995, Carl Sagan postou um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, em que ele dizia sobre o emburrecimento da sociedade ocidental e como a celebração da ignorância se tornaria cada vez mais comum na nossa sociedade. E trazendo um paralelo, eu posso dizer isso com uma plena certeza, porque a maior parte das pessoas que se formam no ensino médio, segundo uma pesquisa do IBGE, que são 95% dessas pessoas, se formam analfabetas funcionais em matemática. E a maioria delas se orgulha disso. E claro, não criticando as pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento decente, nós precisamos trazer esse diálogo e criticar de forma dura toda essa sociedade em que vivemos e a forma como ela se comporta. Hoje eu trago essa discussão aqui, e ao final desse vídeo eu convido a todas as pessoas que o estão assistindo a se dar uma semana para começar a conhecer e utilizar dessa curiosidade que nós temos naturalmente para aumentar a nossa gama de conhecimento, as áreas que nós conseguimos dominar. É inerente ao ser humano a curiosidade e a vontade de saber. Nós só precisamos saber direcioná-la. E claro, antes do início do vídeo eu não falei, mas eu sou o Pedro, eu sou estudante de Física na Universidade Federal do Espírito Santo, estou no terceiro período, e sou um grande amante da filosofia. Dessa forma eu me despeço e gostaria de vê-los mais vezes.